Olá! Hoje a TV Uruguai está aqui em Mondaí, em especial na propriedade do seu Hugo Marquardt e também da dona Clélia. Vamos contar uma história inspiradora aqui no nosso programa A Vida Como Ela É. Dona Clélia, obrigada por nos receber com tanto carinho, com tanto aconchego. E conta pra nós, dona Clélia, um pouquinho mais da sua infância, das suas memórias, das suas recordações. Eu nasci aqui em Mondaí, filha única, uma mulher, tinha 2 irmãos. O meu pai trabalhava com madeira roliça, chamava-se viga. Tinha as balsas, levava para Argentina e lá negociava. Depois ele vinha, comprava mais madeira, levava de novo. E assim foi indo. Quando eu primeiro fui na escola, aqui em Mondaí, mas eu fui bem no começo. E depois eu fui para o Colégio das Irmãs em Iraí. E fiquei interna lá, daí eu tinha que cuidar da minha roupa, das coisas que eu nem era acostumada. E vinha para casa só nas férias. E às vezes de madrugada eu me acordava e chorava de saudades da minha casa, da minha mãe. Com o tempo fiquei mais moça, daí comecei, naquela época se fazia o ginásio, eram 4 anos depois do primário, né? Não cheguei a concluir, mas fiz até o 3º ano, depois eu voltei nas férias, e aí eu achei um namorado, um rapaz que eu gostava, chama-se Hugo. Foi meu primeiro namorado. E aí começamos a namorar e o pai sempre dizia que ele não queria namoro muito longo. Então namorei um tempo e daí a gente resolveu casar. Casamos e fomos indo. Começou a trabalhar com madeira, serrava as madeiras, fazia casa, trabalhava com construção também. Seu Hugo, conta pra nós um pouquinho mais da sua infância, da sua juventude, momentos que hoje trazem um sentimento de saudade. Só posso falar a verdade, né? Sim. Nada de fantasia. Se Isso, falar fantasia, vai buzinar o microfone, seu Hugo. Bom, a princípio, a melhor coisa da vida que poderia me acontecer foi o encontro da querida esposa. Antigamente, a minha mãe fazia pão para vender, né? Fazia uns pãozinho pequeno. E o meu pai tinha um barzinho ali no centro. E como a minha mãe fazia pão, então eu era encarregado de levar todo dia um pãozinho fresco lá no bar para eles venderem lá no bar, né? Mas eu, de manhã, quando eu saía com a cesta embaixo do braço, sentia aquele cheirinho do pãozinho fresco, eu não resistia. Quando estava mais lá, antes de chegar na avenida lá em cima, o meu desejo de comer um pãozinho era tanto que eu passava a mão na cesta que eu carregava do lado e ó. Essa foi a maior lembrança que eu guardei da minha infância. O primeiro serviço meu foi, o meu pai tinha um munho aqui mais baixo, logo na baixada aqui, e lá paguei meus pecados. Eu tinha um medo danado lá. E o meu pai queria que eu pousasse lá para... Tinha um munho ali, tinha farinha, a única coisa que tinha era farinha para poder os caras roubar alguma coisa, né? E eu então tive que pousar lá. Tanto que a minha mãe sempre dizia que ela chorava quando via o filho dela de noite sair, às vezes debaixo de chuva, e ter que pousar sozinho lá no munho. Seu Hugo, e como você conheceu o amor da sua vida? Isso ali foi um capítulo apropriado. O meu irmão tinha um barzinho ali no centro, e lá que eu levava o pão que a minha mãe fazia, e levava lá no bar para eles venderem o pão lá. Nós se encontrava lá no barzinho esse. Um dia nós estávamos sentados lá na sala, e o amor era tão grande, quando eu vi ela sentada no meu colo. De repente abre a porta, quem é? Uma tia dela. E elas sentaram no meu colo. Dona Clélia, conta pra nós como foi o casamento nessa época, tantos desafios vividos também, né? Era um pouco difícil, porque meus pais eram católicos e os pais dele eram
luteranos. Eles gostavam que nós se gostava, mas sentiam quezinho por causa da religião. Mas com o tempo, então, nós combinamos que nós não ia casar no religioso, casava só pelo civil. E os pais concordaram, porque eles viam que nós gostávamos muito. E aí casamos e, graças a Deus, a gente se deu bem e viveu sempre em harmonia, né? Fizemos uma festinha lá nesse bar, que é em frente ao Marabá, era o Marabá o bar, era lá na frente da praça, tinha sempre baile, festa, daí fizemos uma janta lá, e tinha naquela época, tinha moradia da casa, no lado estava desocupada a casa, então embaixo eu tinha a cozinha e em cima eu tinha o nosso quarto. E nós ficamos morando lá. E o Hugo também ajudava a trabalhar no bar, nas horas vagas, e fora disso ele trabalhava na luz, até o pessoal dava risada que ele dava a luz. Quando chegava às 6 horas da tarde, acendia a luz e ficava até 10h30 da noite, daí apagava. E durante o dia também, uma parte, não sei se 8, 10 horas acendia, meio-dia parava por causa das geladeira e coisa, né? Não tinha luz em abundância. Com o tempo, depois veio a luz para Mondaí, que foi direta, que vinha do outro lado e era de Guarita que vinha. Dona Clélia, vocês não tiveram filhos biológicos, né? Uhum. Mas vocês tiveram um filho adotivo? Eu queria muito, principalmente uma filha mulher, porque eu era a única filha de casa e eu sentia vontade de ter uma irmã, mas nunca tive. Aliás, a minha mãe até teve um nenezinho, não completou 9 meses, com 7 meses ela nasceu, depois ela ficou doente e foram para Cruz Alta, mas ela acabou falecendo. E eu fiquei com aquilo, sempre queria uma filha. Mas de repente apareceu uma moça que trabalhava no hotel ali, e ela estava grávida e não tinha condições de criar criança. E a patroa dela sabia que eu gostaria de ter um filho. Daí ela foi lá e falou se eu não queria. Eu disse, eu quero. Então combinamos que quando a moça ganhasse o nenê, ele ia trazer para minha casa, mas eu não queria nem conhecer a mãe, porque ela também não queria nem ver a criança, senão ela não daria. E aí ela deu, então a minha tia, combinamos que a minha tia ia pegar, a dona Renata, que era uma senhora que era também enfermeira e tinha farmácia, ela foi lá no dia combinado, quando a moça foi já para ganhar o nenê, que estava na hora, foi para o hospital e lá ganhou, e deram um banho, ajeitaram e já levou na casa da minha tia e mandou me chamar, que eu fosse lá, que ela queria falar comigo. O filho dela não disse nada, ele também nem sabia. Aí eu fui lá, cheguei lá, aquele nenezinho desse tamanho, eu olhei para ele e comecei a chorar, fiquei tão emocionada, mas fiquei feliz, fiquei emocionada. Chorei bastante, daí veio a minha mãe e já as outras tias e começaram a falar e já arrumaram umas roupinhas e coisa, e daí levamos o nenê para casa. E o filho se criou, não conheceu a verdadeira mãe dele, sempre me chamou de mãe. Ele estudou, foi conosco, nós fomos para depois morar em Xanxerê, depois para Porto Alegre, e lá ele foi uma noite assaltado. Ele saiu com uma Kombi e numa esquina lá, ele não entrar no viaduto, ele se atrapalhou e bateu numa pedra. E aí ele largou a Kombi e correu num prédio assim e quis entrar. E a porta, o guarda tinha fechado, mas ele empurrou, ele era um rapaz forte, grande, com força, empurrou e abriu. Daí o cara ficou meio assim e se assustou, né? Pensou que era um bandido, uma coisa. E daí chamou o síndico.
E o síndico era um militar. O militar veio já com um revólver, ameaçando ele e segurando ele, que ele queria pegar o militar. E com isso ele disparou o revólver, deu um tiro. Entrou aqui e saiu aqui. Lá estava morto. Ficou em coma e ficou até no outro dia, 7 horas da manhã. E aí avisaram a gente foi lá. Ele foi, eu não fui. Aí começou outra fase da vida, porque ele tinha já casado, a mulher estava esperando nenê, isso era em mês de junho, e em julho o nenê já nasceu, e era uma menina. A menina que a senhora sonhou tanto. E daí nós morávamos lá em Porto Alegre, os pais dela e ela também, ela morava com os pais, ela voltou, eles moravam num apartamento, ela voltou a morar com os pais ajudaram a criar. Mas hoje em dia nós já há muitos anos perdemos contato com ela. Seu Hugo, o senhor, nesse período em Porto Alegre, o senhor trabalhou também na construção de prédios, né? Que inclusive tem nomes muito simbólicos, como Mondaí E Porto Feliz. e Porto Feliz. Conta pra nós. Pois é, como a minha vida era principal preocupação, era a construção, né? Então, aonde eu chegava, primeira coisa que procurava é fazer uma obra, alguma coisa que era onde nós teríamos nosso sustento, né? Foi ali que eu, quando cheguei lá, em seguida, então já procurei um local para construir a primeira obra minha e construí um prédiozinho que dei o nome de Porto Feliz, foi, né? Ou foi Mondaí. Primeiro foi Mondaí, né? Primeiro foi Mondaí. Aí construí o primeiro, depois resolvi construir o segundo, e aí que eu dei de Porto Feliz. 2 quadras para baixo, já na Rua São Mateus, lá em Porto Alegre. Principal que me aconteceu foi um tempo depois, que de repente encontrei um amigo nosso, já era aqui em Mondaí, né? Não, encontrou lá, que ele morava lá, ele era daqui e foi para lá, trabalhava e está até hoje lá. E aí ele encontrou, seu Hugo e tal, daí ele disse, mas aqui está o prédio Porto Feliz. Daí, e ele ia numa academia ali perto, fazer ginástica. Daí ele disse, eu sempre passo aqui e vejo. Daí o Hugo disse, sim, fui eu que construí. E se tu voltar umas 2 quadras, tu vai encontrar o Mondaí. E também fui eu que construí e dei esse nome para esse prédio. Ele achou uma ótima ideia e depois ele veio para cá, contou para o pessoal. Muita gente sabe. E o edifício está lá, para quem quiser ver, na Rua São Mateus, em Porto Alegre. Seu Hugo, nós encontramos aqui pela casa também outras memórias, né? E nós ficamos sabendo aí que o senhor foi vereador municipal aqui de Mondaí no ano de 1958 a 1962. Como foi esse percurso, seu Hugo? Aos trancos e barrancos. Foi uma época do auge da política, né? E a política aqui em Mondaí era muito cerrada, barbaridade. E quem não se metia na política não era lembrado. Foi nesse ambiente que a gente se envolveu e foi... candidato e se elegeu. Uma eleição dessa, me candidatei também e fui eleito. Mas era uma época bastante severa. Quando chega naquela fase do cara querer fazer alguma coisa na vida, na política, né? Aí tu encontra um que apoia e 10 que são contrários, né? Então não é fácil conviver com um ambiente assim. Mas a gente superou tudo na vida. Seu Hugo, qual é o segredo e se existe um segredo para esses 74 anos de amor, de história? Olha, eu acredito que deve existir. Agora, para eu te dar uma explicação exata, é com muito amor e carinho. Sem o amor e o carinho não funciona. E tudo que eu digo, tu diz sim, senhor. Amém. Dona Clélia, qual é o segredo desses 74 anos? Olha,
muito amor e carinho um com o outro. A gente assim nunca, graças a Deus, teve assim uma desavença. E tudo que eu digo, ele diz, sim, senhora. Dona Clélia, qual seria a mensagem que a senhora deixaria para as pessoas que vão assistir o nosso vídeo, para tantas famílias, jovens que às vezes estão iniciando a história agora, né? Olha, muito amor e carinho, ter paciência, qualquer coisa não levar muito a sério, às vezes uma brincadeira, uma coisa. E o principal é se querer bem, fazer junto. Às vezes precisa de ajuda, me ajuda, faça isso, o cara faz. Embora que às vezes não seja um trabalho para homem, né? Mas ele ajuda. E com isso a gente vai levando a vida. Com amor e carinho, não existe briga daí. Dona Clélia, eu vi que a gente tem uma companheira especial nas nossas gravações hoje, né? É a Lessie. E a Lessie é uma companheira mesmo, porque quando o meu marido pega a chave do carro no chaveiro, ela corre lá no carro e já entra. Ela é que nem uma filha para nós. É a filha que eu não tive. Eu sempre digo, a filha que eu não tive. Então eu falo para ela, esses dias ela estava aqui deitada e estava frio. Disse, Lessie, vai lá na tua caminha e pega a tua coberta e traz. Ela foi lá, pegou a cobertinha dela, essa xadrez que está por aí, e trouxe e foi na cama dela. Ela entende tudo, ela só falta falar. Ela tá há quantos anos com vocês? 4 anos. E ela tem uma história interessante na vida dela. Era um pastor evangélico que tinha um casal de cachorrinho e sempre dava um cachorro, e ele gostava muito de cachorro. Então ele disse que ele não vendia os cachorros. Eu fui lá porque pensei que ele estava vendendo. Ele disse que não vende porque ele gosta muito, porque se ele pudesse ele ficava sempre com todos, mas não dá. Então ele me deu ela também, disse que só tinha ainda essa e era pretinha, mas eu vou levar. O Hugo, fiz sinal para ele no quarto, disse, traz essa mesmo. Ela já estava querendo trepar por ali. Trepar numa árvore. Daí eu perguntei para ele, por acaso o senhor anotou o dia que ela nasceu? Daí ele disse, olha, eu anotei aqui no telefone celular, eu vou procurar. Começou a procurar, olhou e disse, no dia 3 de julho, é o dia do meu aniversário. Que legal. Digo, então ela era para ser para mim, né? Daí eu trouxe para casa e começamos a lidar com ela. E tá com 4 anos agora aqui com nós. E é muito amiga. Para sair sem ela de carro, ela fica gritando, nós amarramos e que tenha gente em casa, porque senão sozinha nós não deixamos. E ela tem a caminha dela para dormir lá no quarto. Ela, no meu quarto, ela vai lá, aliás, no nosso quarto, meu e do marido. Daí ela vai lá, deita lá e fica um pouquinho, aí nós se acomodamos. No começo ela ficava meio assim, daí ela ia, olhava lá dos pés da cama, de repente ela pulava e ficava lá. E agora ela nem dá bola, ela deita um pouquinho lá e já vai, deita na nossa cama, dorme a noite inteira. E ela tem uma doença que é o intestino não digere a comida, então ataca o pâncreas, né? Ela toma remédio especial, todo dia, de manhã e de noite, um comprimido. Ela vai na comidinha dela, que eu boto a ração e boto o comprimidinho. Ela vai lá, pega o comprimidinho, come, daí ela vai comer ração, ela sabe que ela precisa. E com isso, ela não faz sujeira nenhuma dentro de casa, anda por aí. Quando ela quer sair, ela vai às vezes lá na porta e acua, a gente solta. Quando ela volta, ela faz au e fica esperando, ela não fica gritando, ela faz só um au. E daí eu vou lá, abro a porta, ela entra. TV Uruguai hoje, aqui em Mondaí, na propriedade aí do seu Hugo e da dona Clélia Marquardt, contou histórias maravilhosas. Você que acompanhou até aqui, muito obrigado. É mais um episódio da vida como ela é, aqui na TV Uruguai. Vem mais surpresas por aí, vem mais emoções e mais conexões também. Esperamos você!